E hoje eu vou mostrar como eu planejo os meus capítulos. Bom, eu uso uma estrutura básica, muito básica, porque eu gosto também de agilidade, não gosto de nenhum planejamento que me demore muito, que me demande muito tempo. Existem planejamentos de cenas que ele por si só já seria quase o tempo de você escrever um livro inteiro, mas eu gosto de simplificar as coisas para que eu utilize no meu dia a dia. Porque todos esses métodos, até mesmo que eu vou dar aqui, são coisas que, grande parte das vezes, a gente vai fazer instintivamente. O nosso cérebro, de tanta gente treinar, ele vai fazer de forma automática. É igual você aprender uma luta. Você treina o seu cérebro, você treina, pratica aqueles determinados movimentos, para que quando você realmente estiver numa situação que você precisa lutar, você não pense. Seu cérebro vai decorar aquilo dali, aquela sequência, os tipos de movimento. Nosso cérebro é inteligente, ele vai saber o que fazer na sequência. Para você escrever uma história é a mesma coisa, existem técnicas sim pra gente seguir um passo a passo, mas com o decorrer do tempo, quanto mais você escrever, mais essas coisas vão ficar automatizadas. Porque esse método que eu vou mostrar agora é baseado em 3 perguntas simples, para eu conseguir começar a escrever sem esquecer e já ter a estrutura da história toda pronta. Então segue aí 3 perguntas básicas que pra mim fazem toda a diferença. Eu vou falar as perguntas e depois eu vou dizer o que cada uma é e representa na hora de você montar o seu capítulo. Primeiro, qual o objetivo, depois qual é a ação e qual é a reação daquela ação. Para toda ação, há uma reação. Primeiro, o objetivo. Para que você vai escrever aquela cena? Para que você vai escrever aquele capítulo? Por que aquele capítulo existe? Se você já me acompanha há um tempo, me acompanha no Instagram, eu falo muito sobre a questão de propósito. Tudo na vida tem que ter um propósito. Os seus personagens da sua história, os elementos que você coloca lá dentro, a sua história, precisa ter um propósito para existir, porque senão, para mim, você tá só perdendo tempo e energia criativa, fazendo coisas que não fazem sentido ou não tem um propósito de existir. Então, qual é o objetivo daquele seu capítulo? Ele tá ali simplesmente para encher? Eu vi um comentário no Instagram de uma pessoa que eu sigo esses dias que também dá dicas para escrever histórias, que tava querendo saber se a história dele era suficiente pelo determinado número de letras. Eu acho isso tão, não sei, cansativo. E algumas pessoas me perguntam, Juliana, quantos capítulos precisa ter a minha história? Sinceramente, eu não gosto de ser apegada a essas questões de número. Porque já vi histórias muito boas que são contadas em poucos capítulos e já vi histórias ruins que são contadas em muitos capítulos. Não se prenda a isso. Se prenda a sua história tem estrutura, tá sendo bem contada. Principalmente, não tem encheção de linguiça em demasia. Aqueles capítulos que não contam nada, não levam nada a lugar nenhum. Então, o objetivo dessa estrutura é justamente a gente entender que todos os capítulos têm um porquê de existir, um propósito, e essa é a primeira pergunta. Qual é o objetivo? O que você quer falar para o seu leitor naquele capítulo? Eu, por exemplo, quero o primeiro capítulo. Qual é o objetivo? Inserir o leitor naquele mundo, ou apresentar o leitor ao vilão, ou apresentar o leitor ao protagonista. Eu uso no primeiro capítulo o objetivo de apresentar os recrutadores. Que Ribbon é uma história que eu conto sobre como seriam se os ninjas, ou se aquele poder dos ninjas estivesse nos dias de hoje, misturada com uma ficção científica. Dessa primeira parte da história, 2 recrutadores vão viajar o mundo para captar essas pessoas, para elas fazerem parte de um estudo na China, onde eles vão descobrir o seu verdadeiro poder. E aí que entra o primeiro capítulo. Eu quero que as pessoas já conheçam esses 2 recrutadores. Eu não vou explicar de onde vem o estudo, eu não vou explicar quem é o mestre, eu não vou explicar, eu só quero que elas mergulhem na história, já vendo o ponto inicial, o ponto principal inicial, que é quando os 2 recrutadores já saem para buscar os recrutados, para buscar essas pessoas que têm esse poder dos ninjas que a gente já conhece de Naruto Shippuden. Agora que eu já sei qual é o objetivo desse meu capítulo, desse meu primeiro capítulo, que é mostrar a personagem, mostrar os 2 personagens principais, agora então eu vou pra ação. Como eu vou fazer com que o meu objetivo seja alcançado? O meu objetivo mostrar, apresentar os 2 recrutadores. Como eu vou fazer isso? Aí você tem um leque de possibilidades, tá? Podia ser qualquer coisa. Podia ser eles contando a viagem deles na visão deles, podia ser N coisas. Eu escolhi, gente, porque assim, veio da minha cabeça. Tem coisas que não dá pra gente ficar explicando passo a passo como que, da onde vem. Porque às vezes as ideias simplesmente vêm. E quando você começar a exercitar, você vai aprender isso. As ideias simplesmente vêm. Meu objetivo, como eu quero que o leitor já caia dentro da viagem, é que eles 2, a Naomi e o S, como é chamado, eles estão no aeroporto. O voo deu um problema de atraso, Naomi está sentada tomando um café e eu digo todas as características dela para as pessoas conhecerem. O S está lá resolvendo o problema. Esse é o como. Como eu vou mostrar
a personalidade deles ao esperar o voo que está com atraso. No seu caso, em outros capítulos, por exemplo, nesse capítulo eu quero mostrar como que a princesa Teteia foi sequestrada. Esse é o objetivo. Ação: Princesa Teteia foi sequestrada pelo Lorde XPTO. Exemplo. Mas a ação pode ser qualquer coisa que leve aquele objetivo a acontecer. Agora, o próximo passo é a reação. A reação é aquilo que vai fazer com que o seu próximo capítulo tenha um outro objetivo. Um exemplo tosco que eu acabei de dar, por exemplo, se a princesa Teteia for sequestrada, é o objetivo. A ação é o vilão XPTO sequestra a princesa Teteia. A reação é o príncipe Teteu vai em busca da princesa Teteia. E aí, nele sair nessa busca, você emenda o próximo capítulo, que o objetivo é mostrar a jornada do príncipe Teteu procurando os aliados para irem derrotar e resgatar a princesa. Esse é o objetivo do próximo capítulo. E assim sucessivamente. Seu ponto de reação é esse gancho que vai puxar a história, o capítulo atual para o próximo capítulo. Eu falei isso na aula de pontos de conflito e solução. E é importante que você grave isso na sua mente. Tudo na história, absolutamente tudo na história, desde os pontos maiores macros, né, que são os 3 pontos principais, até os capítulos, eles precisam, e até os parágrafos, na verdade, precisa ter sempre esse gancho de uma coisa puxando a outra, sabe? Tem que ser tipo um jogo de dominar, você empurra um que vai sequenciando os outros. Fio da meada, você vai puxando e vai vindo outra linha. Podia dar vários exemplos. Uma coisa sempre precisa necessariamente puxar a outra. Existem exceções? Podem existir, desde que seja o quê? Seu objetivo, seja estratégico. Agora, se não for estratégico, se for realmente porque você não tá pegando o gancho da história, aí você vai se ferrar. Feio, a sua história vai ficar desconexa e não vai dar aquela vontade de ver sempre. Por que que quando uma série conquista a gente quer ver essa bagaça até o final? A gente come, devora ou lê um livro até o final. Por quê? Por causa desses ganchos. Todo final de capítulo tem uma coisa que é tipo, vamos resolver no próximo. Se você for parar pra pensar, todo capítulo, todo episódio tem exatamente isso. O objetivo, fazer o Gaara lutar com o Lee. Como? Vamos botar eles no torneio pra brigar. Qual é a reação? O Gaara dá um pau violento no Lee. E aí o Lee fica, sei lá, mal. E aí você quer assistir o próximo capítulo pra saber o que aconteceu com o Lee. Se ele morreu, se ele não morreu. E aí a gente pode fazer uma sequência disso em várias coisas. Beleza, já disse quais são os meus 3 pontos principais, já dei uma série de exemplos aqui. Qual é o objetivo, qual a ação e qual a reação. Lembrando sempre por quê. Qual é o objetivo? O que eu quero apresentar para o leitor naquele capítulo? Pode ser mais que um? Pode ser mais que um, mas toma cuidado para não se embolar e sempre entenda também que a reação e a ação e a reação tem que estar presente nesses 2 objetivos, ok? Segundo, a ação é o como você vai fazer com que aquele objetivo aconteça. Terceiro é fácil. Para toda ação, há uma reação. Então, se aquele personagem tomou aquela atitude ou aconteceu determinada tragédia, alguma força da natureza, enfim. Se aquela ação foi tomada, qual é a ação, qual é a consequência para aquele ato, né? Se a princesa foi sequestrada, o que vai acontecer por ela ter sido sequestrada? Ah, o herói vai tentar salvar ela. E aí você puxa o gancho pro próximo capítulo, beleza?